realizar essa atividade ou participar da aula de atividade como nós vamos ter hoje, eu coloquei no período da tarde hoje um modelo que nós vamos rever agora, justamente para a aula de vocês, tá? Mas assim, como eu estava falando, Giovana, eu tenho acesso à participação dos alunos pelas aulas virtuais e o sistema me dá o percentual de conclusão das atividades de vocês. Não só da minha disciplina, como das demais disciplinas também, tá? Então, eu tenho esse acesso e eu percebo quais são as disciplinas que vocês se desenvolvem mais e qual é aquelas que vocês não têm acessado. Eu tenho aluno por aluno. Então, vocês precisam se dedicar mais. Eu mandei um zap para vocês agora na parte da tarde, justamente porque o conteúdo que nós estamos passando é o mesmo conteúdo que nós estaríamos passando em sala de aula. Nas aulas avulsas que nós temos, como nós já comentamos, na sala de aula eu sempre apresentei atividade para vocês. Aqui não é diferente. Eu vou postar a atividade, nós vamos fazer a correção dela ou fazer a interpretação dela via aula online, certo? Dúvidas? Ô, André, você vai dar prazo para fazer as atividades? Vai ser de uma semana para outra, alguma coisa assim? Olha, geralmente sim, nós costumamos colocar um prazo, tá? Para esses exercícios que eu estou mandando no sistema, não, porque é muito mais do interesse do aluno do que interesse do professor. Não quer dizer que nós não usemos essas atividades de exercício como avaliação ou coisa parecida. A prova online de vocês ainda não saiu, ela foi suspensa, eu falei hoje com o reitor, está tudo suspenso, eles estão organizando melhor para a gente poder colocar no sistema, tá? Boa noite, Gabriel. Mais alguma dúvida, pessoas? Professor, Diga. e essas atividades é colocada no material de apoio ou em produção acadêmica? É tudo em sala virtual, Tá. Alex. Tá. É sala virtual. Todo o material que nós fomos colocar agora é sala virtual. Não tem atividade, trabalho, prova. É tudo na sala virtual do aluno. Tranquilo? Tem os tópicos lá e tem o material que eu disponho, é a mesma coisa. Eu nem entrei mais em produção acadêmica e nada disso, eu não coloquei nada lá, aquilo lá parece que foi provisório. O ideal é colocar, inclusive, os links dos vídeos e tudo mais. Outra coisa, até comentei com a Giovana, todo o material que é gravado, eu subo para o YouTube para você ter acesso aos links do YouTube também, lá no canal que vocês já conhecem, que vocês sabem qual é. Tem os links na sala virtual de vocês, e via de regra, eu também, às vezes, quando eu consigo ter um tempo para isso, eu mando esse link também pelo WhatsApp de alguns de vocês. Se eles colocam no grupo ou não, eu já não sei. Então, de todos os lados que vocês buscarem informação, tem fácil acesso a essa informação aí, tá? Então, professor, eu não consegui acessar, não existe isso. Mas ontem minha internet não funcionou. Não deu para assistir ontem, assisti hoje. Tá gravado. Tranquilo? Boa noite, Sângela. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Tá? André, e eles te passaram alguma coisa referente às provas? Eu comentei agora há pouco com o Alex. As provas estão suspensas, vão ser feitas via sistema, mas para que a coisa fique bem viável de ser realizada, eles vão liberar num momento oportuno, tá? É essa a posição que eu tenho hoje, que eu peguei com o pró-reitor acadêmico. Tudo bem? Tá, obrigada. Se dediquem, pessoal, a ver as aulas, fazer o conteúdo dos exercícios, das atividades enviadas para vocês, reverem os vídeos, entendeu? E sempre estar em contato. Eu mandei alguns artigos também para vocês, se eu não me engano. Algum artigo. Então, sempre tem que estar, todo dia você tem que entrar na sala virtual. Você vai ter que entrar para assistir com outras aulas também. Outra coisa, pessoas, qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer outro procedimento, entre em contato comigo, a gente está à disposição aqui, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Eu já deixei a atividade para vocês no sistema
E nós agora vamos fazer uma pequena correção daquilo que nós vimos. Tá? Estão visualizando aí, vai começar a visualizar. Eu só coloquei as questões num PowerPoint aqui para a gente poder discutir essas questões. Nós temos aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas por enquanto na sala. Como eu falei para vocês, a participação de vocês está sendo vigiada e tem sido pequena. Se dediquem mais para depois não saírem no prejuízo. Não tem por onde vocês não assistirem às aulas, tá? Vamos lá. Eu coloquei essas questões como exercício para vocês, que o ideal seria que vocês já tivessem respondido elas em casa e me enviado esse arquivo. Eu não recebi nenhum arquivo. Alguém Eu fez? mandei. Você mandou? Mandei. Tá, então eu Mandei tenho... na sala virtual ainda. Na sala virtual? Tá, eu vou dar uma olhadinha. Além da Giovana, Gisele, você chegou a mandar? Não, eu vi só agora de noite que você tinha mandado. Foi você. Sângela? Também não. Não cheguei a mandar ainda. Tá bom, então. Então vamos lá. O importante é que vocês assimilem o conteúdo e vocês entendam daquilo que a gente está falando, certo? Uma das questões, eu coloquei 1, 2, 3 aqui, mas não está conforme o formulário que foi enviado para vocês, ok? Primeiro porque o sistema também não vai dar em ordem para vocês. Quando vocês forem fazer uma atividade, você vai clicar na questão e vai aparecer outra, elas vão ser embaralhadas. Tranquilo? Então, a primeira questão está assim, Gabriel. As radiações são produzidas por processos de ajustes que ocorrem no núcleo e nas camadas eletrônicas do átomo, ou pela interação de outras radiações ou partículas com o núcleo ou átomo. Assinale o item que representa a radiação produzida pelo ajuste da estrutura eletrônica. Aí eu tenho as alternativas. Alternativa A, radiação delta. Alternativa B, radiação beta. Alternativa C, radiação gama. Alternativa D, raio-x de freamento, que é aquele efeito Brownston. E alternativa E, raios X característicos. E aí? Eu coloquei a alternativa D. Você colocou a D. Quem falou? Giovana. Giovana, tá, Giovana. Alternativa D. Alguém discorda, pessoal? Ninguém discorda? Giovana, por que você colocou a alternativa D? Porque ele é o efeito que vai ter, né? O elétron vai no outro, só que ele não vai ter a característica, ele vai interagir, só que ele vai cair como a radiação em enfriamento. Aí por isso que eu coloquei assim. Porque essa radiação delta, eu ainda não ouvi falar dela, eu só conheci a beta, a gama e a alfa. E o de característico, o elemento ele vai pegar a característica da camada que ele foi, né, que ele foi acima, e ele vai sair com a característica dele. Então, por isso que eu coloquei a D. Mas no caso aqui, a radiação X de freamento é aquela radiação secundária que ela, na hora do impacto, antes dela se chocar, ela tem que perder energia e é a radiação secundária que é emitida, correto? Uhum. Então, a alternativa correta é a raio-x característico. Essa é a alternativa correta. Nós temos pelo menos 2 tipos de radiações que nós trabalhamos dentro do setor diagnóstico, a primária e a secundária. Qual delas eu quero evitar? Na minha imagem. Qual das radiações eu quero evitar para o meu diagnóstico? Radiação secundária? Secundária. Eu quero a primária. Qual a diferença da primária para a secundária? Concentração de energia, correto? Então, eu tenho prioridade pela radiação primária. Tudo bem? Deu para entender? Eu acho que das questões que foram enviadas, essa aí é a mais difícil. Não difícil, é que vocês já tiveram isso faz um tempo atrás e vocês não se recordam, tá? Então, vamos lá. Sobre a radioatividade, assinale a alternativa verdadeira. O dano biológico produzido em uma pessoa não se transmite aos seus descendentes.
Um tecido atingido por uma dose de radiação única e de baixo valor não recupera sua integridade. Danos mais profundos produzidos no DNA de uma célula não podem ser reparados. Uma pessoa contaminada internamente com a radionuclídeo pode ser manuseada como um paciente comum. Uma pessoa exibindo sintomas da síndrome da radiação aguda pode ser transportada como um paciente comum. Qual alternativa aí seria a mais provável? O dano biológico produzido em uma pessoa não se transmite aos seus descendentes. Seria essa? Quem ia falar que eu acabei interrompendo? Eu acho que é a C. Você acha que é C? Danos mais profundos produzidos no DNA de uma célula não podem ser reparados. Vamos lá. Dano biológico produzido em uma pessoa não pode ser transmitido aos seus descendentes, tá? Eu sofri um dano biológico, aquele dano biológico é meu. Eu sofri aquele dano biológico. Agora, a minha morfologia, se ela foi alterada, ela tem que ser alterada no meu próprio DNA. Deu para entender? Uhum. Tranquilo? Muito bem. Indique o acessório de imobilização, isso aqui é da aula passada, que eu falei para vocês que eu ia passar. Indique o acessório de imobilização que pode ser moldado em uma parte do corpo do paciente e usado diariamente e que permite conforto, a precisão e reprodução da área a ser irradiada, evitando a rotação da região do paciente. Sua maior vantagem pode ser utilizado mais de uma vez. Aí nós vimos os suportes, né? Aqui tem a alternativa A, suporte em T, alternativa B, A-Fill Cable, alternativa C, breadboard, alternativa D, Vaclock e alternativa E, máscara termoplástica. Na aula passada, essa questão pertence a Sângela, que estava na aula passada, né, Sângela? Sim. Qual delas você reconhece, Sângela? Ai, meu Deus, eu acho que é a C. Ou eu tô errada? Acho que eu tô Acho errada. que é C. Gabriel, você está aí? Tô aqui. Chegou a ver a aula passada, minha querida? Não, mas é o Vaclock. É o Vaclock. Será que é o Vaclock? Muito bem, o Vaclock. Gabriel deve ter feito os exercícios, tem que assistir os vídeos, tá, Gabriel? Uhum. Vamos lá. Os indivíduos que, fora do contexto ocupacional, voluntário e, eventualmente, assistem pacientes durante o procedimento radiológico de terapia ou diagnóstico, são submetidos a tipo de exposição natural, médica, normal, potencial, acidental. Entenderam a questão? Alex, você está aí? Eu não entendi. Não entendeu? Ó, os indivíduos que, fora do contexto ocupacional ou voluntariado, assistem pacientes no procedimento radiológico e terápico ou diagnóstico, são submetidos a que tipo de exposição? A que tipo de exposição? Exposição natural, exposição médica, exposição normal, potencial ou acidental? Tá? Então, olha só. Quando eu estou no setor diagnóstico, a minha exposição, ela é ocupacional. Concorda comigo? Porque a minha função é trabalhar no setor diagnóstico. Se eu estou na praia, a minha exposição é exposição à radiação natural, tá? Então, aqui, ó, independente de ser voluntário, assistem pacientes durante o procedimento radiológico. Quem assiste paciente durante o procedimento radiológico obrigatoriamente? Obrigatoriamente é o médico. Lembra que nós falamos da exposição? O médico, ele está lá, ele não é
a ocupação dele não tem nada a ver com o setor diagnóstico, mas ele está lá e ele é exposto. Em que momento? No momento da cirurgia, no momento da análise, da aplicação do meio de contraste, e daí por diante. Tá? Então, a ocupação é médica. Para quê? Terapia ou diagnóstico? Entenderam, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Aplicadores foram desenvolvidos para adaptar-se à anatomia do colo do útero nas aplicações de braquiterápicas, certo? Eles são o tandem uterino e os colpospatos ou ovoides. São aqueles formatos que eu já mandei no material para vocês. Eles têm que ser um formato parecido da estrutura de interesse. Para uma aplicação adequada no tratamento, as regras pertinentes estabelecem que, para otimizar a dose lateral do paramétrio, nossa, minha língua hoje está travando, a tende deve ser o mais longo possível, sem ultrapassar 8 centímetros, para que a fonte não fique próxima de uma alça do intestino delgado ou do sigmoide. B. A tandem deve ser o mais longo possível, sem ultrapassar 3 centímetros, para que a fonte não fique próxima de uma alça do intestino delgado ou do sigmoide. O tendem deve ser o mais curto possível para evitar a exposição de outros tecidos. O tendem deve ser o mais longo possível, ou aí não se utiliza tendem, tá? Essa questão era uma questão para vocês pesquisarem. Por quê? Porque quando nós passamos esse material foi no início desse semestre, onde nós tínhamos os modelos, tá? O tendem deve ser o mais longo possível, sem ultrapassar 8 centímetros, para que a fonte não fique próxima a uma alça intestinal. Ontem, na aula de ontem, nós falamos da radiação aplicada com sementes de ouro, tá lembrado, Sângela? Que eu demarcava a região de interesse justamente para que a radiação da próstata também não fosse ofendida através do reto. Então, eu vou irradiar a próstata, o meu reto está praticamente colado a ela. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter um preparo separado e calcular a dosagem e a colocação das sementes para que o reto não seja irradiado. Se o reto for irradiado, eu vou desenvolver aí outras patologias referentes ao reto. Tranquilo? Depois eu quero que vocês pesquisem novamente no material de apoio, no material que nós temos na sala virtual, e vejam os modelos de tandem que tem lá. Tem os desenhinhos certinhos. Caso vocês tiverem dúvida, eu vou reenviar um outro material para vocês lá do começo do semestre. Mas esse material vocês têm lá com toda certeza. Vejam aí no e-mail da sala, nos grupos de WhatsApp, porque eu mandava esse material direto para vocês. Mais uma. Este recurso terapêutico traz alívio principalmente de queixas álgicas. Nós vimos lá tratamento álgico. Como é o caso das metástases ósseas. Também é perfeitamente utilizado em metástases cerebrais ou em tumores localmente avançados, onde o objetivo principal é o alívio sintomático. Trata-se da radioterapia curativa, adjuvante, exclusiva, paliativa, intraoperatória. Vocês estão lembrados de quando nós falamos de... tem um vídeo aí, radiação álgica, pré-operatória, pós-operatória, anti-hemorrágica, estão lembrados disso aí? Pois é, esse material aí, ó. Paliativa, porque eu vou fazer um tratamento paliativo justamente para quê? Para alívio principal das queixas do meu paciente. Ele vai ter queixas de dor, ele vai ter queixas de incômodo, então eu vou fazer um paliativo. Até quando? Até quando eu realizar o exame dele definitivo, o tratamento dele definitivo, que é o pré-cirúrgico. Certo?
No pré-cirúrgico, sim, vai existir a diminuição do tumor, e aí eu vou fazer a cirurgia. Após a cirurgia, ele vai voltar para a mesa novamente. Para quê? Vou fazer o pós-operatório. Vou eliminar os resíduos que ficaram daquele tumor que foi retirado ali, tá? Bom, essa aqui é um pouco mais complexa, tá? Então, leiam aí também junto comigo. Considere as informações a seguir sobre sistemas computadorizados de gerenciamento em radioterapia. No sistema de gerenciamento, todo o fluxo de imagem e informações e a elas associadas são administradas com base de um padrão DICOM. Padrão DICOM, vocês viram, devem estar vendo também com o professor Felipe. O sistema de gerenciamento faz o controle dos dados com o tamanho e posição de todos os campos, localização e posicionamento dos aparelhos e mesas de tratamento, evitando o risco de erro humano em qualquer das etapas. Nós vimos isso ontem. O sistema de gerenciamento controla por rede todas as informações produzidas pelo sistema de planejamento, resultando em um tratamento mais seguro. O sistema de gerenciamento serve para auxiliar na simulação e cálculos de dose do tratamento, utilizando computadores e imagens radiográficas, tomográficas ou de ressonância magnética. Além de precisar de doses adequadas de tumor, permite determinar as doses em órgãos adjacentes a este, escolhendo o tratamento mais adequado ao paciente. No sistema de gerenciamento, o acesso às informações do paciente é predefinido e controlado por meios eletrônicos. Perdão. Pode-se afirmar que 1 e 3 estão corretas, 1, 4 e 5 estão corretas, 1, 2, 3 e 5 estão corretas, 4 e 5 estão corretas, a 1 está correta. Para você responder isso aqui, você vai ter que ler novamente. E através dessa leitura, marcar ali na unidade 1, 2, 3, 4 e 5, qual delas se encaixa melhor naquilo que nós já vimos, tá? Então, a resposta 1, 2, 3 e 5 estão corretas, tá? A número 4, o sistema de gerenciamento serve para auxiliar na simulação de cálculos de dose de tratamento, utilizando computadores e imagens tomográficas, além de precisar de doses adequadas ao tumor, permite determinar as doses dos órgãos adjacentes. Escolha o tratamento mais adequado para o paciente, escolhendo o tratamento mais adequado para o paciente. Não, o sistema não faz isso. A única coisa que o sistema faz é aquilo que nós projetamos para ele fazer. Quem faz esses cálculos é um físico médico ou o dosimetrista. Ele insere essas informações no computador e o computador realiza. Certo? Deu para entender? Tranquilo? Uhum. Então, depois peguem essas atividades aqui, repassem elas, vocês tenham um formulário e estudem esse processo. 8. O termo oncologia significa especialidade médica que estuda a aplicação da radiação como cobalto o mais próximo possível do centro do tumor. Especialidade diagnóstica, onde estuda a absorção do radiofármaco com meio de contraste no uso de diagnóstico metabólico em tireoidismo. Especialidade diagnóstica com a aplicação invasiva da braquiterapia em tumores benignos não clarificantes. Especialidade que estuda a perda óssea e suas categorias étnicas no decorrer dos anos. Especialidade médica que estuda os meios farmacocinéticos e a aplicação dos meios de contraste e sua eliminação do organismo. Quem chuta, pessoal? Quem chuta aí? Qual delas seria a mais viável? Digam aí para mim, por favor. Eu coloquei a letra C. Você colocou letra C. Giovana colocou letra C. Gabriel, tem algum chute aí?
Gisela. Letra A? Já, Gabriel tá pesquisando no Google, né? Não, Letra tava A. pensando. Tá. Gisele, Ângela, Alex, A B? a B. Muito bem, muito bem. Cada um deu uma perspectiva daquilo o que significa oncologia. Eu vou dar uma resposta para vocês. Nenhuma delas. Nenhuma delas me define o que é oncologia. Nenhuma delas. Ó, eu vou voltar aqui, só para a gente ter uma ideia. A primeira, especialidade médica que estuda a aplicação da radiação como o cobalto 60, próximo ao centro do tumor. Isso aqui está se referindo ao quê? Qual é a finalidade do colocar o produto radioativo próximo ao tumor? É braquiterapia, certo? Então, eu estou falando da braquiterapia. Especialidade diagnóstica do estudo de absorção do radiofármaco como meio de contraste do uso diagnóstico metabólico e tiroidiano. Aqui eu estou falando especificamente de tireoidismo, ou seja, é aquele exame que eu contamino o paciente com radiofármaco, não tem nada a ver com radioterapia. Especialidade diagnóstico com aplicação invasiva da braquiterapia em tumores benignos não clarificantes. Poxa, se o tumor é benigno, eu vou irradiar ele com braquiterapia para quê? É benigno, eu vou lá, arranco e pronto, acabou. Não preciso de tratamento radioterápico para isso. Ele é benigno. Especialidade que estuda a perda óssea e os seus categorias étnicas no decorrer dos anos. Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Porque quem estuda a perda óssea, quem é? Densitometria óssea. Não tem nada a ver com radioisótopo. Especialidade médica que estuda os meios farmacocinéticos e aplicações dos meios de contraste em sua eliminação no organismo. Farmacocinética, gente, ela estuda qualquer eliminação e a função e a passagem de qualquer medicamento pelo seu organismo. Marca o tempo, sabe quais são os danos que ele provoca no seu rim, no seu fígado. Não tem nada a ver com a história. Então, nenhuma delas. Professores, foi uma pegadinha? Não. Foi para vocês diferenciarem que o termo oncologia tem um significado específico. Qual é esse significado? A oncologia é a disciplina que estuda como o câncer, o desenvolver no organismo, indica qual o tratamento mais adequado para cada caso. É isso que a oncologia faz. No Brasil, a oncologia também é chamada de cancerologia. Ninguém usa esse termo, viu, pessoal? Cancerologia. Todo mundo fala oncologia ultimamente. Porque cancerologia, além de ser mais complicado de você falar, não dá para as pessoas um agrado na hora de ouvir, porque o câncer ainda é uma coisa muito traumática. Inclusive, eu queria lembrar que hoje nós perdemos uma das professoras do centro universitário, não sei se vocês chegaram a ver, devido a um câncer. Foi um choque, assim, porque ela sempre conversava com a gente lá, sabe? Eu fiquei muito triste com a perda dessa professora. Foi inesperado. Inesperado mesmo. Bem triste. Então, continuando, vamos voltar à nossa realidade. Em braquioterapia, as suas fontes podem ser utilizadas da seguinte forma. Essa aqui, eu acho que vocês já fizeram em sala, inclusive. Sim ou não? Induzidas em cavidades corporais intraluminal e intersticial, extraluminal, fixação externa intracavitária e intersticial, introduzidas em cavidades corporais extraluminal, fixação, extraluminal em cavidades corporais intersticial externa, extraluminal em forames obturados ou ópticos. Eu vou dar uma dica para vocês. A última você já descarta logo, tá? Extraluminal em forames obturados ou ópticos. Onde fica seu forame obturado? Já na pelve, né? E o óptico? Pô, cavidade facial, na parte ocular. Então, nada a ver. Extraluminal, fixação externa e intracavitárias e intersticial. É aí que eu vou utilizar, são as formas que eu tenho para poder irradiar a minha região de interesse.
E a nossa última questão, a radioterapia baseada no emprego. Alternativa A. Da radiação no tratamento com a finalidade de destruir suas células cancerígenas. B. Da radiação para a cura do CA em pós-cirurgias. C. Da radiação para geração de tecidos lesionados com a finalidade de melhorar a vida do paciente. D. Da radiação para tratamento com a finalidade de destruir as células, dando alívio para o paciente, diminuindo o tamanho dos tumores, estancar hemorragias e atuar sobre os tumores com a dor. Todas estão corretas. Qual seria a alternativa empregada aí? Letra D. Letra D. Alguém dá mais, alguém dá menos? Letra A. Letra A. Finalidade de destruir as células cancerígenas. Tá. Então, nós temos a letra D e nós temos a letra A. Radiação que cura o CA em pós-cirurgias. Vocês estão lembrados que quando nós começamos a falar de câncer, começamos a falar de radioterapia, nós não falamos de cura? Sim. Nós falamos de quê? Finalidade Tratamento. de dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente, a esse cliente. Ninguém fala em tratamento radioterápico de cura. Nós falamos em tratamento para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Porque ninguém fala em cura, nós falamos em prognóstico. Ah, ele tem um câncer de boca. Qual o prognóstico? No melhor dos casos, 1 ano. Ah, estômago, no melhor dos casos, 3 meses. Qual o prognóstico para um tumor, sei lá, de próstata? Ah, 5, 10, 15 anos, depende da reação do paciente. Mas sempre prognóstico. A finalidade é melhorar a condição de vida desse cliente, desse paciente, tá? Ah, eu fui curado do câncer. Veja bem, você eliminou aquele foco, aquele tumor. A célula cancerígena continua ainda no seu organismo. Ela pode ser reativada, voltar, se instalar em outra parte e assim por diante. Pode ser que você elimine aquele foco e você morra de outra coisa, até mesmo de velhice. Mas isso não significa que você não seja portador de células que possam voltar a produzir, provocar metástase e assim por diante. Tranquilo, pessoas? Muito bem. Pessoas, então é isso aí. Boa noite para vocês. Amanhã tem mais. Eu vou enviar a atividade para vocês, se eu já não enviei, não me lembro. E nós vamos fazendo aí essas aulas online para que vocês possam ter esse conteúdo aí. Se dediquem mais, por favor. Alguém tem alguma outra observação? Não. Então, Giovana, que sempre questiona bastante. Gisela? Não. Tranquilo? Uhum. Beleza, então, pessoas. Boa noite, até mais. E nós nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, tchau.